Porque dentro de campo, esse Alan não tem condições de vestir a camisa do Corinthians e não tem a cabeça para ser um profissional e saber onde ele está. Ele está no Maracanã. Alan, sei lá. Ele jogava direto aí quando estava no Flamengo. Você está no Maracanã jogando com uma camisa pesada, você faz um gesto obsceno. Espero que você pegue pelo menos uns 50 jogos. A reação da Renata já explica bastante do que foi esse Fluminense e Corinthians e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal. O Jogo Aberto analisou tudo sobre esse confronto, sobre a bizarra, a impressionante ali expulsão do Alan, um negócio inimaginável, a postura do atleta, né? O Corinthians jogando mal, perdendo, o Alan conseguiu ser expulso e prejudicar ainda mais o time alvinegro, e o Jogo Aberto debateu, falou, analisou, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo, Veitura, que foi comentado. O link do programa estará aqui na descrição. Ronaldo lá de cima. O que aconteceu no Maracanã ontem? Chocolate. Ei, Ronaldo. O vareio do Fluminense. O Fluminense deitou no Corinthians. Verdade. Será? Vou contar a história Fluminense pra vocês. 3-1, uma história bem contada pelo lado do Fluminense, que ainda poupou, poderia ter sido mais, né? Teve um jogador expulso do lado do corintiano, Dorival também no estilo Tite pra baixo, o Corinthians há 8 jogos sem vencer e o Fluminense é o vice-líder. Tomou um vareio do Fluminense. O Fluminense deitou no Corinthians. Depois da parada para a data FIFA, finalmente o Campeonato Brasileiro está de volta. No Maracanã, o Fluminense venceu o Corinthians por 3-1 pela 9ª rodada da competição nacional. Os comandados por Luiz Ubeldia dominaram o primeiro tempo do duelo, enquanto o time paulista teve apenas uma grande chance logo no início com Alan. Depois disso, só deu flu. Já aos 19, Bidon perdeu a bola e Kevin Serna partiu em velocidade. O atacante passou por Gabriel Paulista, rolou para John Kennedy, que driblou o Cauê e colocou a bola no fundo da rede. 1-0. Y bueno, en la jugada de primero de JK, vi que el cara venía ahí pidiendo. Então aí deu o passe para ele e depois me abraça. O Flu seguiu no ataque e fez o segundo nos acréscimos da etapa inicial. Serna recebeu de John Kennedy e mandou na trave. No rebote, Hércules ampliou. O Fluminense voltou para o segundo tempo com a vantagem no placar, mas logo depois também ganhou a vantagem numérica em campo. Logo no início, os jogadores se envolveram em uma confusão após uma falta em Lúcio Acosta. Ainda durante a briga, Alan fez um gesto obsceno em direção a Lúcio Acosta. O juiz foi chamado pelo VAR e expulsou o atleta do timão. Com um a mais, o time carioca criou algumas chances para fazer o terceiro. Só neste lance, Cauê salvou o Corinthians 2 vezes. Primeiro no chute de John Kennedy. Depois, Samuel Xavier exigiu outra grande defesa do goleiro, mas não teve jeito. O terceiro gol saiu. Castillo tabelou com Martinelli, bateu na saída de Cauê e marcou. É importante ter opções. Bom, hoje converteu o John, converteu o Castilho. Acreditamos que o melhor, Germán, voltou. E de pouco em pouco, com mais treinamentos, todos podem ter os seus minutos. O Corinthians só reagiu no fim e diminuiu o placar com o André. O gol ainda foi revisado pelo VAR e confirmado posteriormente pela arbitragem. Com a vitória desta quarta, o Fluminense assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Mesma pontuação do líder Palmeiras. Agora, o tricolor vai em busca da primeira colocação no sábado contra o Coritiba fora de casa. E agora não tem mais o que lamentar, é ir pra cima. A gente sabe que vai começar as viagens também. A gente teve um tempo agora jogando só no Rio de Janeiro, isso ajuda bastante, mas agora é mostrar nossa força também fora de casa. Já o Corinthians ocupa a 11ª colocação com 10 pontos. O Timão tem o Internacional pela frente no domingo, na Neoquímica Arena. Realmente o jogo do Coritiba foi muito abaixo, não comparado com hoje. Hoje foi um pouco diferente. Nós até tínhamos uma ideia bem definida a respeito do que precisaríamos fazer, mas a nossa execução foi muito abaixo daquilo que foi preparado.
entendo, como falo, entendo que tem que ter uma cobrança grande, porque o time onde a gente está jogando e a camisa que estamos representando é muito grande. Então, da parte nossa, sabemos, como falo, a responsabilidade que a gente carrega, os corações que a gente carrega, as emoções que a gente representa em campo. Então, agora é momento de trabalhar mais ainda e de o domingo dar uma resposta, né? Ronaldão, para começo de conversa, o Fluminense arrebentou no jogo. O que é? Tomou um vareio do Fluminense. O Fluminense deitou no Corinthians. Quem disse isso? Quem disse isso, Ronaldão? Maldita produção. O que tá nas redes nem sempre fica nas redes. É muita coisa IA, né, menina? Na rede, muita coisa IA. A gente tem que tomar E cuidado. teve inteligência artificial do Fluminense ontem, né? E baita inteligência, viu? Baita inteligência. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou ser o mais correto e tentar ser profissional nesse exato momento. Vai. Nós já vimos uma história parecida no Cruzeiro com o Tite. E a forma de lidar também. Muitas vezes, esse choque que tem que ser dado no vestiário, num time que precisa reagir, porque a torcida já está pedindo garra, a torcida está pedindo já uma entrega diferenciada, porque o momento exige. Eu diria que o Dorival está perdendo a mão. E quando se perde a mão, quando se perde aquela vontade e aquela ênfase para você dar no vestiário, geralmente cai. E o time não consegue responder. O time do Corinthians não consegue responder com fulano, com ciclano, com Beltrano. E isso já passa pelo treinador, porque ficou praticamente que 9 dias fazendo treinamento e não teve uma jogada ensaiada. Não teve uma triangulação no time do Corinthians. Ninguém se apresentou. Era cada um para si, Deus para todos. Ainda bem que o Cauê estava numa noite inspirada também, porque seria um vexame maior até. Então, eu não quero colocar a culpa só no Dorival. Não quero colocar a culpa só nele, porque dentro de campo, esse Alan não tem condições de vestir a camisa do Corinthians e não tem a cabeça para ser um profissional e saber onde ele está. Ele está no Maracanã. Alan, sei lá. Ele jogava direto aí quando estava no Flamengo. Você está no Maracanã jogando com uma camisa pesada, você faz um gesto obsceno. Espero que você pegue pelo menos uns 50 jogos. Ele já pediu desculpas, claro que isso não soluciona tudo, mas pediu desculpas, já se manifestou em rede social. E agora, então, Mas olha, ele não deveria, na minha opinião, antes disso, ele poderia ter sido expulso pelo que ele fez no Lúcio Acosta. Agressão, ele, o juiz, fez de conta. E ainda deu cartão amarelo pros dois. Isso, porque que critério é esse? Não, porque ele segura, o menino só segura e o outro tá batendo. Expulsão na hora. Agora, então, eu não quero só colocar essa carga toda em cima do Dorival, mas o momento exige uma leitura. E eu tenho certeza que o Marcelo Paz já tem essa leitura, né, do que pode ser. Agora, tudo pode acontecer no domingo. Esse time do Corinthians não está conseguindo render mais com o Dorival. Não consegue render. Muito pouco que está rendendo. E a torcida está cobrando o quê? Garra. Então o Dorival vai ter que se reinventar, Dorival. Eu acho que você tem competência para isso. Eu acho que você tem competência para ter um time. E esse protesto diz muito o que a torcida quer de você. O empenho que você quer desse time. Porque você já apanhou em casa do Curitiba, tomou 3. E ontem você só tomou 3 do Fluminense. Ficou barato. Então uma resposta tem que ser dada. De que forma? Mostrando uma equipe que ela tenha uma força de competir. Porque o Corinthians está perdendo sem competir, irmão. Não tem aquela garra, não tem aquela disposição. Jogadores dando de letrinha, 2-0, de letrinha. E o zagueiro, o Gabriel, você toca a bola pra ele devolve sabe o quê, Edu? Oi. Desculpa. O zagueiro que recebe a bola tem que devolver a bola. Então, não coloco a culpa só no Dorival. Mas um choque térmico tem que ser dado nesse time dentro do vestiário. Voltamos à programação normal. É isso. O Corinthians mal, o São Paulo mal e o Palmeiras espero que líder. domingo nós tenhamos essa resposta dos jogadores desse time. Em menos de 5, eu não comemoro. Não, e a gente vai falar mais sobre essa partida e do lado vitorioso, o Fluminense, com jogadas bem trabalhadas, com velocidade, com o Serna aparecendo, o Hércules fazendo aquele papel tipo do Danilo na seleção brasileira. Mudou a cara, o estilo e a maneira de jogar do Vasco da Gama. Poderia ter feito mais 3 pontos. No finalzinho, o Coxa em casa empatou. Só que tem outro técnico que já está na berlinda. 8 jogos sem vencer.
Começou o ano maravilhosamente bem para o Corinthians, com a Supercopa do Brasil, título, e depois o Timão não vence desde o dia 19 de fevereiro, na segunda rodada da Série A, lá na casa do Atlético Paranaense. William Tales, então, quando a gente sabe, acontece uma coisa como essa, um momento delicado, chato, sem resultados, a torcida organizada aparece no Corinthians. Isso teve lugar hoje. Conta pra gente o que aconteceu, quais foram os detalhes, se teve conversa, a pressão de sempre, né, William? Pra você, boa tarde. Exatamente, Renata. Muito boa tarde para você, boa tarde, bancada, boa tarde a todos que acompanham o Jogo Aberto. A pressão sobre o trabalho do técnico Dorival Júnior só aumenta. Nesse momento, pelo menos 4 líderes das torcidas organizadas do Corinthians estão presentes aqui no CT Joaquim Grava, esperando para conversar com o elenco, com membros da direção. Esse que é o segundo encontro de torcedores com o elenco em menos de um mês. No dia 13 de março, a gente já teve um encontro como esse depois da derrota do Corinthians em casa para o Coritiba por 2-0. Naquela ocasião, com mais torcedores, 15 deles marcaram presença aqui no CT. A assessoria hoje não passou ainda nenhuma informação sobre o encontro que está acontecendo nesse momento, mas confirmou que se trata de uma manifestação pacífica, sem invasão por parte dos torcedores. Mas é claro que existe uma pressão grande em torno do trabalho do técnico Dorival Júnior. Como você bem disse, já são 8 jogos sem vencer nenhuma partida, mas 3 fatores ainda pesam muito para que a direção relute quanto a uma possível demissão. Primeiro, o trabalho feito ao longo da data FIFA, que internamente foi visto como positivo. Foi uma boa semana de trabalho, uma boa semana de treinos, e a expectativa era de um resultado melhor contra o Fluminense, pelo menos uma performance melhor, que não veio, né? A derrota por 3-1 ficou muito abaixo do esperado. Além disso, faltam opções no mercado, né? Um momento de escassez, poucos técnicos disponíveis para uma contratação imediata, e também a questão financeira, porque o técnico Dorival Júnior tem em contrato previsto uma multa rescisória de 3 contratos, e o Corinthians, em uma situação financeira delicada, é claro que tem que olhar isso com o dobro de atenção. Mas se a gente for conferir no retrospecto dos últimos 5 técnicos, os últimos 5 técnicos demitidos nas últimas 8 partidas que fizeram, nenhum deles tinha um retrospecto tão ruim quanto o do Dorival, que não venceu nenhum desses jogos e apenas 20% dos pontos conquistados. Vamos ver um pouquinho mais de informações sobre esse mau momento do Corinthians e do técnico Dorival Júnior. Quem esperava um Corinthians de 100% dos pontos Agora eles vão falar um pouco, né, sobre a sequência aí, que não é nada boa. Não vou nem colocar pra não estressar o torcedor, né? Mas o que a gente sabe realmente é que não tá legal, uma sequência bem ruim. Não só, até quando tava vencendo, o Corinthians não vinha jogando bem, né? Venceu alguns jogos ali que facilmente poderia ter empatado, até mesmo perdido. Porém, uma sequência muito ruim e a torcida realmente não consegue entender o porquê de estar jogando tão mal. Claro, o Timão tem algumas ausências, né? É um elenco que a gente sabe é bem enxuto, é bem reduzido. A oportunidade de mercado que o Corinthians buscou ali foram jogadores que estavam livres mesmo. Então, consequentemente, você fica com aquela sobra, né? Foi lá na Arábia Saudita, trouxe o Caio César. Foi no Flamengo, trouxe o Alan, que estava encostado. Trouxe o Matheus Pereira, também lá do time do Fortaleza. Então assim, o Corinthians vai buscando fazer um elenco para se manter, pelo menos na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Não vem conseguindo isso porque a sequência não é boa, porém a gente tem que torcer para que as coisas consigam se resolver. Minimamente o Timão consiga fazer pelo menos boas atuações, porém fazer uma boa atuação, se esforçar, é o mínimo que a torcida está aguardando um time tão grande como o Corinthians. Daqui a pouco voltaremos com muito mais notícias e informações. Deixa o like e inscrevam-se para não perder nada. Obrigado a todos. Valeu.